Olá, Cristiana. Vou colocar o óculos para ler aqui. Carla, bem-vinda. Denise, deixa eu acenar para vocês. Vamos esperando o pessoal entrar. Enquanto isso, vamos convidando os amigos aí no aviãozinho. Vamos lá, gente. Convido o pessoal. Vocês fizeram bastante propaganda dessa live hoje? Estou esperando muito dessa live. Acho que vai ser bem bacana o nosso bate-papo. E vocês participem, que a participação de vocês é super importante. Essa troca é maravilhosa. Aperta o aviãozinho aí, chama mais gente. Já estamos aí com um número razoável. Hoje a gente vai ter bastante gente, porque esse tema, ele é um tema bastante procurado, é um tema polemizado, é um tema difícil, é um desafio. E a gente convidou uma especialista que vai poder falar com muita propriedade sobre esse período da alfabetização e desse período que a gente está vivendo agora, né? Eu vou já convidar ela para entrar, mas antes eu queria ainda me apresentar para vocês, para quem não me conhece. Eu sou Esther Shapiro, eu sou a idealizadora da Central de Professores e desse projeto, que é um circuito de lives fora de sala, né? Já que estamos fora de sala, vamos conversar aqui no Instagram sobre educação. Então, eu estou trazendo, a Central de Professores é uma empresa que trabalha com o ensino individualizado e um ensino voltado para solucionar questões pedagógicas, né? Tanto das escolas como dos alunos, como às vezes de grupos, de empresas, de funcionários. A gente também trabalha com educação corporativa, mas ali atuando no foco para resolver, para ter a solução para o problema. A nossa convidada de hoje é a minha parceira, nós já trabalhamos juntas, eu tive o prazer de trabalhar com ela e eu já vou convidá-la aqui para começar, para a gente já começar, porque eu sei que está todo mundo muito ansioso. Essa convidada, né, gente? Vai chamando o pessoal, aperta aí no aviãozinho enquanto a gente aguarda. A Luciana está chegando. Oi, Luciana, que bom! Oi, tô aqui. Tudo Vou bem? ajeitar minha câmera aqui, tudo jóia. Tudo bem. Olha, Luciana, uma honra enorme ter você aqui no nosso circuito de lives. É um grande prazer. A gente está aí passando por um processo muito, né, delicado, uma situação muito delicada em É todas as verdade. áreas, inclusive na área da educação. E assim, os pais têm me procurado, perguntado desesperadamente como é que vai ficar a alfabetização em 2020, né? Será que os alunos vão Sim. conseguir se alfabetizarem, né? O que fazer? E aí, eu sei que A você, questão. como você é especialista, né, em alfabetização, educadora, Hum, capacitadora de professores. Eu vou deixar primeiro você se apresentar, porque senão eu vou ficar. Tá travando? Não, aqui não, aqui tá bom. Não, normal? Ah, então beleza. Bom, sou professora alfabetizadora há uns 30 anos, 25 deles em sala de aula com crianças, e hoje eu trabalho com formação de professores, formação de alfabetizadores. Alfabetizo hoje em dia mais crianças especiais, né? Crianças com dificuldades realmente de alfabetização, síndrome de Down, autista e outros que não têm muito laudo específico, mas que não estão, né, conseguindo se alfabetizar. É, Tem o livro Alfabetização Completa, que também ajuda alfabetizadores e pais para alfabetizar essas crianças, e agora a gente está lidando com esse desafio da alfabetização do ano escolar está sendo online, né?
E eu tenho colegas alfabetizadoras fazendo de tudo para que essas crianças consigam ter o menor prejuízo possível, né? E eu sempre digo, elas não têm que ser alfabetizadas pelos pais, elas têm que ser alfabetizadas pela professora, né? A professora que tem que conseguir dar conta dessa alfabetização. Estou melhorando aqui a luz, ver se fica melhor. A professora que tem que dar conta dessa alfabetização. E como fazer isso de forma online, né? Essa que está sendo a grande questão. E aí a gente está aqui para falar sobre isso, né? Falar sobre essas questões, como é que a gente pode resolver essa situação. Lu, deixa eu te interromper um pouquinho. Só para lembrar as pessoas que podem enviar perguntas, tá? Para participar, para tirar dúvida, aproveitar esse momento, que o objetivo é da gente trocar realmente, né? E é verdade, Lu, é um desafio para as escolas, para os professores, para os pais e para os alunos, né, coitados, que também estão aí sentindo na pele a dificuldade. Exatamente. E eu tenho recebido assim. Fala. Fala. Eu queria que você, primeiramente. Deixa eu seguir. Me conta, como é que você está vendo esse cenário da educação como um todo, para começar? Desesperador. Assim, na verdade, eu mesmo já trabalhava de uma forma meio que online. De certa forma, eu já estava me preparando para isso, né? Só que o coronavírus antecipou em 3 anos essa questão digital. Eu me lembro que em 2007 trabalhávamos juntas e eu quebrei meu tornozelo e fiquei 3 meses em casa. E eu não podia ir trabalhar, eu não podia dar meus cursos presenciais, eu não podia fazer nada disso. E eu tive que me reinventar online, né? E a gente foi descobrindo aula online, foi descobrindo reunião online, Skype na época. E assim, a gente tem que ter outras alternativas para o presencial, né? Eu acho que esse cenário vai mudar totalmente. Tem muito professor achando que quando acabar isso tudo, vai voltar a ser como antes e não vai, né? Não vai voltar a ser como antes. A gente vai ter muito dessa aprendizagem online e muita coisa vai ser produtiva, né? Eu estou vendo aqui alguém colocando que alfabetização, meu filho da alfabetização recebe atividade todos os dias para fazer em casa. Isso está me preocupando porque está fazendo trabalhinhos e como fica a alfabetização, exatamente. Não é a tarefa da família. Existe uma possibilidade disso ser feito pela professora através de um bom planejamento. E aí, essa questão do planejamento é que pega. Porque poucos professores conseguem fazer um bom planejamento de alfabetização. Um bom planejamento de uma aula. E a gente hoje, no online, a gente tem muito mais recursos do que a gente tinha no presencial. O presencial é uma coisa só de professor-aluno. No online você tem vídeo, você tem áudio, você tem historinha, você tem até o papel mesmo e o trabalhinho. A professora pode fazer o lançamento, a professora pode contar uma história, a professora pode trazer recursos e fazer uma aula ao vivo, do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui agora. Ela pode fazer. Eu acabei agora de dar uma aula ao vivo, todas as minhas alunas me olhando. Tudo bem, eram adultas, mas a gente tem que fazer um planejamento para dois, para o aluno e para os pais. Para os pais, a gente vai explicar o objetivo daquela aula, vai explicar o que a gente quer conseguir. Tem que ser assim, passo a passo. Então, por exemplo, eu vou lançar a letra B. Aí eu começo... Teve uma professora que me mostrou uma receita de um bolo que ela fez. Ela gravou um vídeo fazendo bolo na cozinha da casa dela, conversando com os alunos. Olha, hoje a tia está aqui, está fazendo bolo. Vamos usar farinha, e mostrou a farinha. Vamos usar açúcar, e mostrou o açúcar. Nisso que ela está fazendo isso, além da letra B, que ela vai falar lá na frente, ela está trabalhando o letramento. O nome da farinha, o nome do açúcar,
todo esse vocabulário do bolo que ela pode trazer escrito. Só tem que tomar cuidado se não vai botar a câmera no selfie e as palavras vão aparecer todas ao contrário, né? Tem um dispositivo na câmera que você organiza e você configura e não aparece ao contrário. Isso tem que tomar cuidado. Mas ela fez lá o bolo. Quando ela terminou de fazer o bolo, ela falou assim, isso aqui é um bolo. Quer dizer, a criança está vendo ela Articulação. articular. Agora, eu não aconselho muito ao vivo para algumas coisas. Porque nisso do bolo, ela pode editar o vídeo e colocar na tela bolo, o pedaço, a letra aparecendo. Ela pode fazer essa edição. E a criança está ali vendo. E depois daquilo, ela pode fazer perguntas para as crianças de outras. Vamos listar aí em casa com a mamãe outras palavras que possam começar com a letra B. Pede ajuda da mamãe. E a mamãe vai estar do lado, porque aí a alfabetização ela tem que ter alguém para ajudar. E aí a criança pode ir falando e a mamãe pode ir anotando nesse primeiro momento. Depois ela pode passar listas de palavras que tenham B para a criança anotar ela mesma, copiar a palavra, destacando a letra B. Depois, os mesmos exercícios que ela ia fazer na sala de aula, ela manda para casa o exercício, aquele desenho, autoditado, completar, todas as mesmas atividades para fixar a letra B. E aí começa a aumentar o grau de dificuldade, né, com os exercícios, mas sempre orientando a família no que a família pode ajudar e não dar aula. O lançamento sempre tem que ser com a professora. E aí, no outro momento, ela vem com uma outra história, ela vem com uma outra questão para fazer essa sequência. Fala. O que eu estou atendendo uma aluna, uma família, né? Porque a gente atende a família inteira. A família inteira. A escola, de uma hora para outra, resolveu mandar atividades. Bom, o que tem acontecido? Primeiro, os pais não foram orientados. A mãe disse... aí ela falou que o número de atividades que chega, ela levaria 3 horas fazendo com a menina. Ela falou, eu não tenho como ficar 3 horas em função de ficar alfabetizando, né? Então, acaba que não faz tudo, a criança também perde o interesse e a coisa não funciona. É isso que... esse relato que eu trago. O maior problema está sendo a questão do tempo. Porque o que acontece? Muitas vezes, a escola quer fazer aula ao vivo, aula, né, em tempo real. Então, a criança está em casa, estaria na escola de 1 às 5 da tarde, por exemplo. E aí a escola quer dar aula de 1 às 5 da tarde. Só que nesse momento que a gente está vivendo, de 1 às 5 da tarde, tem a mãe, o pai, o irmão, o cachorro, o papagaio, o periquito, o carro do ovo, o carro do, sei lá, do ferro velho, tudo acontecendo dentro de casa. E muitas vezes a criança não tem espaço só dela, que ela possa sentar e fazer aquela atividade. Olha, esqueçam do mundo que eu estou aqui fazendo meu dever. Não tem. Eu vejo isso na pele. Tudo bem, minhas filhas são mais velhas. Tem uma no 6º ano, uma no 3º ano do ensino médio. Por acaso, quando uma está num computador no quarto, a outra está no outro computador na sala. E como elas são maiores, é mais fácil. Mas se fossem crianças pequenas, às vezes a casa tem um celular para 2, 3 terem aula. Para a família toda. Então, eu vejo esse ao vivo muito difícil. Mas eu acho que, assim, a professora pode fazer o planejamento dela. Deu uma travada, Lua. Oi? Travou? A professora poderia fazer... Vou repetir. A professora pode fazer o planejamento dela no tempo que seria de aula, com as atividades que seriam de aula. E a família organizar como vai ser isso. Então, vídeos gravados, atividades de papel, né? Aí eu acho que essa questão da atividade de papel, muitas famílias dizem assim, mas eu tenho que imprimir, ela tem que disponibilizar. Então a escola imprime e a família vai pegar na escola. Aí se a família quiser, não quer pegar na escola, aí ela imprime. Mas precisa ter essas atividades, cópia do caderno, o que for. O livro, atividade no livro. Esse planejamento pode ser feito.
e a família vai dosar quando que isso vai ser feito. E aí a professora pode marcar um momento ao vivo. Então, olha, na quarta-feira, às 2 horas, a tia vai estar aqui ao vivo para conversar com vocês. E aí ela fala como se tivesse para a turma. Agora, já vi também uma outra atividade, tem atividades que devem ser individuais. Por exemplo, eu outro dia vi um vídeo muito bonitinho da professora tomando leitura da criança. Então, faz uma chamada de vídeo no WhatsApp, ou grava, enfim, que a professora escolher. E vai ela e a criança para fazer o individual. Ah, mas vai tomar muito tempo. Vai. Mas assim, da criança é rápido. A criança não vai ficar ali mais do que 5 minutos. 5 minutos é muita coisa para a criança fazer uma leitura. Então ela vai estar a professora do lado do vídeo e a criança do outro lado acompanhando. Travou de novo? Travou. Você está perto do roteador? Você está perto do roteador? Estou mais ou menos. Bota ele mais perto de você. Isso, ajuda. Vamos ver. Pronto, tá bom, tá bom. Eu penso, então, o que você está falando é muito importante a gente destacar. Em doses menores, né? Fragmentar esse processo. Uhum. Para fazer pouquinho, faz uma coisa, depois faz outra. 1 hora nesse tete-a-tete aluno-professor vale mais do que muito. 5 horas na escola. É muito, mas vale mais do que 5 horas na escola. Porque depois, as atividades de fixação, a criança pode fazer sozinha. Agora, a professora também tem que entender que ela tem que passar atividades que a criança tenha condições de fazer. Não é para a família fazer por ela. Não é para a família ensinar ela. Né? Tem que dosar, tem que vir devagar. E assim, o lançamento é muito importante. E esse momento do lançamento, ele tem que ser disponibilizado para o aluno de uma forma prazerosa e de uma forma que a família possa entender. Que vai estar lançando para a criança e para a família. E para a família... A questão da metodologia de ensino, os pais ficam completamente perdidos. Eu não sei como é que anda isso nas escolas, né? Porque agora os métodos eles são misturados, ok, mas então orienta, diz como fazer, né? Porque os pais ficam muito perdidos se vai pela letra, se vai pela sílaba, se vai pela palavra, se vai pelo fonema. Eles tentam reproduzir a forma com que eles aprenderam, né? Sim. Mas o que acontece? Hoje em dia, os livros didáticos, eles estão muito vagos, né? E eu acho até que eu não tenho nada contra esses livros vagos, não. Porque eles apresentam um contexto. Só que a gente tem duas realidades. A gente tem a questão da alfabetização e a questão do letramento. Aí a gente tem 2 tipos de livro didático também. Lu, repete que falhou. Alfabetização e letramento. Explica isso para as pessoas, que eu acho que as pessoas... Tem muito pais aqui, né? Mãe, pai... O professor sabe o que é, né? Mas os pais... Nem todos. São 2 coisas diferentes. Quando a gente fala de alfabetização, a gente fala de técnica. De parte técnica. Letra, escrita de letra... A habilidade de alfabetização é pegar no lápis, escrever da esquerda para a direita, de cima para baixo, fazer o movimento correto das letras, ler cada fonema. Isso é alfabetização. Então, é ensinar a técnica. Paralela à alfabetização, a gente tem o letramento. O letramento é você entender o mundo escrito. Você pensar numa letra que tem a mesma letra do meu nome, tem na outra palavra, tem na outra palavra. Você pensa palavras de coisas para comer, palavras que significam animais, palavras que significam cores. O letramento é para a vida inteira. A alfabetização não. A alfabetização ela tem início, meio e fim. E é isso que é mais difícil. A criança ela começa com o letramento, lá na educação infantil. Então, lá na educação infantil, a professora vai contar história, vai fazer desenho,
ela vai desenhar, ela vai pegar no lápis. Então, ela vai aprender habilidades de alfabetização. Que é pegar no lápis, que é fazer da esquerda para a direita, de cima para baixo, para pintar, trabalhar coordenação motora fina, movimento de pulso, movimento de pinça, de pulso, de cotovelo, de ombro. Isso tudo é trabalhado na educação infantil. Então, Ficar sentada na cadeira. Ficar sentada também por um tempo. Tudo isso é habilidade de alfabetização. Então, a criança só se alfabetiza se ela tiver desenvolvido essa parte intelectual de percepção visual, percepção auditiva, lateralidade, consciência fonológica, que é início da palavra, final da palavra igual, esquema corporal, domínio do esquema corporal, tudo isso são habilidades de alfabetização que são trabalhadas na educação infantil. A questão da leitura. Deixa eu pontuar, Luciana. Então, gente, olha só, por isso a educação infantil ela é toda a base para o processo da técnica da alfabetização e depois o letramento, não é isso? Exato. Não, o letramento vem junto. Só que o letramento é o todo, é usar a escrita, é a criança perceber a escrita no mundo. Ela perceber que a escrita aparece num livro de história, perceber que a escrita aparece numa receita de bolo. Por exemplo, isso ela olhar junto com a alfabetização. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela está aprendendo o processo, ela está se letrando, né? Exatamente. Só, por exemplo, aconteceu com a minha filha uma época. Ela tinha 2 aninhos, 3, a gente estava no shopping e ela falou, eu quero Guaraná. E aí eu falei, não vou dar Guaraná, não. Peguei e dei um suco para ela. Ela levantou da onde ela estava, foi lá naquelas geladeiras do shopping, né? Da lanchonete, apontou para um Guaraná Antártica e falou assim, não, mamãe, eu quero esse Guaraná Antártica. Ela não sabia ler a palavra Guaraná, mas ela sabia que aquela lata era do Guaraná Antártica. Da mesma forma que a criança vê uma lata de Nescau e diz que é Nescau, e enfim. Ela aprende, o letramento, ela observar alguma coisa e saber que aquilo ali tem alguma coisa escrito e serve para identificar. Então, isso ela vai fazendo. Mas ela não é alfabetizada. Ela só vai ser alfabetizada quando ela realmente conseguir juntar as letras e formar a palavra que ela quer, ou outras palavras, assim, com autonomia. Ler e escrever. Só que o letramento ele vai continuar. Porque o letramento ele vai continuar quando ela aprende palavras novas, quando ela começa a ler textos maiores, quando ela aprende a usar a leitura e a escrita em outros contextos. Então, assim, a gente nunca... Agora, nesse momento, nós estamos nos letrando. Estamos aprendendo outras coisas além da escrita e da leitura. Nós estamos nos letrando, mas já somos alfabetizados. E o que está acontecendo? Com livros didáticos que não trabalham a alfabetização, as professoras acabam letrando as crianças, mas elas vão para as séries seguintes, 2º, 3º, 4º ano, sem estarem efetivamente alfabetizadas. E aí as crianças têm problemas na escrita, têm problemas na leitura, têm problemas de aprendizagem, que não são problemas de aprendizagem, são problemas de alfabetização. Eu recebo crianças disléxicas. Eu recebo crianças com diagnóstico de dislexia. 3º ano, disléxico. Eu falei, quem deu esse diagnóstico? A fono. Aí quando você vai ver, realmente a criança não lê e não escreve nada. Mas por quê? Porque ela não identifica, ela não foi alfabetizada. Ela não terminou a alfabetização. Então, assim, você tem que... Professor de alfabetização tem que lançar todos os fonemas, tem que trabalhar todas as letras, tem que trabalhar o movimento das letras cursivas, bastão, a identificação, o movimento. Tem que trabalhar, eu digo que é um passeio. Som, letra, sílaba, palavra, frase, texto. Então, assim, eu não esqueci. Som, letra, sílaba, palavra, frase, texto. Começou pelo som, o som é representado por uma letra, que junto faz sílaba, que junto faz palavra, que junto faz texto. Começou pela palavra, desmembra aquela palavra em sílabas e em letras. E que cada uma é representada por um som. Junta essa palavra
com outras palavras, vão fazer frases, vão fazer texto. Esse passeio, ele tem que existir o tempo todo. Vai Mas não dá permeando para em você todos os métodos, né? E vai permeando pelos não métodos. importa onde você começa, né? Tem horas que eu sempre misturei tudo. Tem coisas que eu começava da palavra. E aí da palavra eu desmembrava tudo. Tem coisas que eu começava do som. Você falar de 2 S's, você falar de 2 R's, né? Não tem que ser o som. Não tem jeito. Você vai do som, e aí do som vai em frente. Agora, o importante é assim, que cada som ele seja trazido para a criança, cada som, cada letra, cada sílaba, aí o método que a professora quiser usar, mas ele seja trazido para a criança de uma forma prazerosa. Então, ou através de uma história, ou através de uma música, ou através de algum filminho. Hoje em dia, com o online, você tem vários recursos. Traz aquilo para a criança, traz o lúdico para ela, mostra, né, em termos de letramento, discute com a criança e vem para a alfabetização. Tira uma letra daí. Por exemplo, história da Rapunzel. Contei a história da Rapunzel. Ah, quem é a personagem, como é que ela vinha, como é que acabou, como é que começou a história, o que ela tinha, o que ela jogava para o príncipe. E aí, como é que era o nome da história? Rapunzel. Rapunzel começa com que letra? Começa com a letra R. Como é que a gente faz o R? Como é que é o movimento do R? Né? Mostra a letra R, apresenta a letra R e dá as atividades da letra R. E conforme você for lançando, você vai repetindo os fonemas que já foram lançados. Então, assim, não é uma coisa do outro mundo. Se a professora souber o que está fazendo, se fizer um planejamento organizado, né, pequeno, aumentando o grau de dificuldade de acordo com o que a criança puder fazer, e alternar, assim, coisa gravada, com papel, com aulas ao vivo, mas poucos minutos. E orientando as famílias, para a família poder ajudar também. Mas a família é só auxiliar. Luciana, uma pergunta, né, que os pais me fazem com frequência, eu queria escutar a sua resposta, queria que você dissesse para a gente, é sobre a letra cursiva nesse início de processo de alfabetização. Os pais ficam em ânsias, porque as crianças precisam aprender a letra cursiva, e agora com o online se torna mais difícil ainda, né? Porque as visualizações de letras são as letras de forma. E aí eu queria que você falasse um pouco disso para a gente, é importante, em que momento que a letra cursiva entra? Olha, para mim a letra cursiva ela só tem que entrar quando a criança já sabe escrever. Ou quando ela tem domínio do movimento de pinça e domínio da coordenação motora. Então, antes da letra cursiva vem o traçado. O traçado, a professora pode explicar, ela pode mostrar o movimento, e enquanto ela faz na tela, o aluno faz no ar, faz na areia, faz no lápis, né? O traçado é muito importante. Então, quando ela for lançar a letra, ela mostra o traçado daquela letra, mostra como escreve aquela letra com letra cursiva. E antes de cobrar, ela tem que cobrar muito traçado. Antes de cobrar a escrita da letra na palavra, ela tem que cobrar o movimento da letra, ela tem que ensinar o movimento da letra, ela tem que ensinar a família a fazer o movimento da letra. E aí a criança pode treinar aquele movimento em casa em vários momentos, na parede, na mesa, né? Fazendo aquele né? Aquela sequência. Tem uma sequência de traçados, que assim, primeiro, os traçados retos, né? Retinhos, ou que sobe, que desce, que desce, que sobe. Depois a gente passa para os traçados mais curvos. E depois os traçados mais complexos, que, por exemplo, o traçado do F, que sobe, desce, sobe de novo, dá um nozinho, né? Mas a criança precisa fazer aquele movimento repetidas vezes, né? Por mais que a gente diga, isso não existe mais, existe. A criança só aprende por repetição. Na alfabetização, muito mais. A criança precisa repetir a mesma coisa várias vezes até que ela realmente aprenda, para ganhar maestria naquilo. Então, esses traçados, eles vão sendo ensinados juntos com a alfabetização, mas eles só podem ser cobrados quando a criança já tem domínio de
já tem domínio do movimento, já tem domínio do movimento de pinça e do movimento de pulso, né? Já consegue fazer aquilo. Né? Aqui está colocando que é necessário ter um padrão para dar segurança para a criança e para a família. Sim, normalmente na alfabetização, meu livro mesmo eu coloco isso, que os exercícios eles precisam ser parecidos. Num primeiro momento, a professora faz junto. A professora faz junto com o aluno, a professora mostra o modelo. E aí, depois, a criança, quando já olha o exercício, ela já entende o que é, ela já consegue fazer sozinha. E aí aumenta a autoestima, a criança ganha autonomia e fica bem mais fácil. E assim, quando a criança já domina as habilidades de alfabetização, ou seja, ela já tem domínio já tem percepção visual, percepção auditiva, a questão da lateralidade, assim, antes, depois, entre. Quando ela já entende isso, a alfabetização é automática. A professora faz muito pouco, porque ela já percebe. Ela entende o alfabeto, ela sabe como essas letras vão se agrupando. Pronto, ela entendeu o mecanismo, ela vai embora. Ela consegue avançar e a professora só vai orientando. Agora, quando a criança tem mais dificuldade, aí não, tem que ser uma coisa junto, né? Passo a passo. Né? Tem uma mãe aqui, a eu me coloquei aqui. A Fabi está desesperada. Ela falou, eu não sou alfabetizadora, eu não sei o que fazer. Não, tem a questão aqui da paciência, tá né? Não pode ficar irritado. O que eu estava... uma das questões, né, que eu acho que é importante colocar para os pais, para a gente falar, que o período de alfabetização, por si só, já é um período que gera muita ansiedade nos pais. E na criança, né? Porque a criança vai refletir tudo aquilo que os pais estão sentindo. Num momento como esse, que as escolas ainda não sabem muito bem o que fazer, os professores estão iguais os doidos para darem conta, né? E as famílias perdidas. A criança percebe isso tudo e a ansiedade vai ao pico. E nesse cenário, com essas questões emocionais, o aprendizado fica comprometido de fato. Né? É sabido que a gente tem um cognitivo muito associado à questão emocional. Esse emocional precisa estar tranquilo, ele precisa estar confortável, ele precisa, como a Luciana colocou, ter prazer para poder assimilar esse conteúdo. Então, ficar estressado, tenso, nervoso, preocupado, desesperado, é o que menos vai ajudar. Então, relaxa, pede ajuda, não cobre tanto, não é isso? O que você acha, Luciana? A criança, ela tem um tempo de estalo. Chega uma hora que ela estala e ela passa a entender tudo, porque é o domínio do mecanismo. Até ela estalar, ela não vai entender nada e a gente vai ficar desesperado. Então, alguém colocou aqui, ela está tendo dificuldade na letra cursiva. Normal. E ela pode ter dificuldade, não é o momento. Olha, o meu filho, quando estava na alfabetização, foi desesperador, porque ele é de janeiro. Então, ele estava dentro da faixa etária, bonitinho, mãe alfabetizadora, né? Aquela coisa. E ele só falava para mim assim, eu não sei. Aí eu falava, filho, vamos ler esse pedacinho aqui do seu jeitinho. Eu não sei. Filho, vamos escrever, olha, escreve. Eu não sei. Aquilo ia me dando um desespero. Nossa, era horrível. E eu falava, meu Deus, como é que o filho com uma alfabetizadora não vai saber ler e escrever? Aí chegou um momento, lá para agosto, já estava no segundo semestre, eu já estava completamente enlouquecida. Eu fiz uma brincadeira com ele em casa, com as letrinhas, não me lembro o que foi, e ele falou assim, é isso? Entendi. Aí ele começou a ler. Assim, simples, assim, instalou. E acontece com muitas crianças, porque assim, a criança, para ler, ela passa por 3 etapas. A primeira etapa, que é a gente chama de leitura logográfica, que é quando ela bate de olho numa imagem e ela lê aquilo, ela adivinha. Então, ela pode ver vários risquinhos,
Ela vai fazer um desenho, ela coloca lá os rabiscos dela e diz assim, olha, aqui está escrito que é o Zord do dragão, que foi... Ela conta uma história lá com aqueles rabiscos. É a fase inicial. O desenho tem... Ela adivinha. E aquilo pode mudar completamente no momento seguinte. Então é aquela fase que... É a fase que ela olha um rótulo e percebe o rótulo. Então a escrita é vista como um desenho. Conforme ela vai avançando, assim, a gente vai ensinando as letras, a gente vai mostrando a escrita para ela e a leitura, ela avança para a fase, para outra fase, que é a que ela começa a ler, mas ela não entende ainda. Então, é como se a gente estivesse lendo uma bula de remédio. Não faz sentido ainda. Não faz sentido. Quando a gente vai ler uma palavra que a gente nunca leu, vai ler uma bula de remédio, assim, com um nome esquisito, que a gente pega e fala riboflinacomba. Quando você chega lá no final, você já não lembra mais do início. Aí você tem que voltar e ler de novo. É a mesma coisa que acontece com a criança. Ela vai ler macaco. Aí ela fica macacó. Aí quando você fala, macacó. Você leu o quê? Aí ela fala macacó. Não sei, aí ela volta. Aí ela fica macacó. Aí ela volta. E aí a mãe enlouqueceu já. Porque a mãe tá achando aquilo tudo muito fácil. E aí a criança tá lendo aquilo. Peraí, eu acho que tem uma mãe minha aqui, tem uma mãe de um aluno, a Eva Williams está aí, ela acompanha as minhas aulas online e é exatamente assim. Eu chego a escutar o coração dela aqui. Não, aí você fala assim, meu Deus, como é que ele não tá entendendo? Meu filho, macaco! Não, faz parte, normal. Ele vai ler aquilo 50 vezes até que ele bata no início e fala assim, ih, macaco. Ou às vezes ele vai ler um aí vai falar, macarrão. Aí fala, não é macarrão, olha o resto. Né? E ele, no início, ele vai querer adivinhar o fim. Normal, passa por isso. Até que ele chegue na fase dele olhar a palavra, o cérebro dele visualizar a palavra inteira, ele lê aquela palavra e automaticamente já visualmente no cérebro dele o significado daquela palavra. Mas para ele chegar nessa última fase, ele tem que ter passado pelas outras duas. Então a gente tem que ter paciência, é assim mesmo, é muita repetição, a gente tem que falar a mesma coisa 50 vezes, enlouquece mesmo, né? Mas a gente tem que respirar fundo. A criança não é burra, a criança não está com dificuldade, ela está no processo. Faz parte do processo. Tem horas que o processo demora mais um pouquinho e a gente tem que ir estimulando de uma outra forma, trazendo outros recursos, mostrando, né, alguma coisa mais no concreto, mas é por aí. Ela tem o ano inteiro para se alfabetizar. Às vezes até mais um pouco. Eu gosto de... Eu repito uma frase sua, né, que eu acho que ela faz sentido em qualquer situação de ensino-aprendizagem, né? Não é o aluno que tem que se adaptar ao método, né? É o método que tem que se adaptar ao aluno. Então, se não deu certo de um jeito, a gente tenta de outro, faz de outra forma, inventa, muda, vai, volta, cria. E aí ele consegue fazer a aquisição do conteúdo em algum momento, né? O importante é a gente ir buscando. Outra coisa muito... Isso aí. Outra coisa muito importante. A gente tem que ver qual é o canal de comunicação do aluno. Então, a gente tem alunos visuais, alunos auditivos, alunos sinestésicos e alunos digitais. Eu sou totalmente visual. A minha dificuldade com o meu filho é porque ele é auditivo. Então, eu achava que ele tinha que ver aquilo e entender. E ele não via nada, ele só ouvia. Então, por exemplo, o aluno que é visual, você vai ditar para ele, vai escrever a palavra copo. E aí, você vai falar copo. Como é que é o có? Aí ele pode até perguntar, é um C com O? Ou como é que é o có? Có sei lá, agora me fugiu tudo aqui nessa hora da noite. Mas có, o C da casa, né? Có da coroa. E aí
ele vai falar qual é o cor da coroa. Aí ele vai ter que ir lá no alfabeto, olhar qual é a letra C, C com O. Aí ele vai lá, olha qual é a letra C, vai procurar a imagem que relacionada àquela letra, vai colocar a letra C. Aí depois ele vai buscar o O. Aí ele vai procurar a imagem relacionada com o O e vai colocar o O. E isso no ritmo dele. Que às vezes o ritmo da mãe que está lá fazendo a comida, está lá organizando as coisas, já está lá na frente. Né? E eu falo, meu Deus, anda. Não, está no ritmo dele. Aí ele vai olhar letra por letra e vai anotar até ele terminar a palavra inteira. Outros que são auditivos, você vai falar o mesmo copo. Aí ele vai pensar. Copo é o C com O? Isso, ó. Có. Ele vai fazer o somzinho. Eu ainda falei copo, que é um som que é mais difícil, né? Mas, enfim, na có, ele vai prestar atenção no som do C e como é que é o som do O. O do ovo. Có da coroa, do Carlos, do copo. E ele vai colocar. Então, ele vai entender mais auditivamente. O sinestésico, ele tem que mexer, ele tem que pegar. Ele tem que pegar o copo, ele tem que olhar a palavra copo, ele tem que pegar o alfabeto móvel e montar a palavra copo. Ele tem que botar o joguinho, fazer um joguinho que tenha imagem com letra. E aí vai montar tipo um quebra-cabeça para ele ver aquilo se formando a palavra. Ele tem que pegar. Os digitais já são uma mistura do auditivo com o sinestésico. Eles não têm muita paciência. Às vezes você tem que... Eles têm a lógica do videogame. Eles querem saber o que vem depois. Vem depois. A ansiedade deles é maior. Então, você tem que trabalhar com jogos, com coisas que ele vença aquele desafio e que ele vá para outro. Então, cada um tem um canal de comunicação diferente, que muitas vezes é diferente do canal da professora e diferente do canal da família. Então, a gente tem que identificar como ele aprende melhor. Ouvindo, vendo, falando, pegando, botando a mão na massa, né? E aí, imagina todos esses numa sala, exatamente. Numa sala de aula você tem de tudo. E aí, por isso que o professor tem que ter presença de palco, né? Ser meio artista. Tem que cantar, dançar, sapatear, contar história, e escrever, e falar, e mostrar, e desenhar. Tem que fazer tudo junto para atingir todo mundo, né? Para conseguir dar conta dessa diversidade toda que a gente tem na sala de aula. Agora, quando isso é feito em casa, daí precisa de atividade diversificada e a coisa consegue até ser mais individualizada. Porque em casa está cada um na sua casa, cada um no seu ritmo. E aí a professora pode trazer atividades que contemplem cada um desses alunos, porque ela conhece. Eu sei que parou tudo muito cedo, né? Não deu muito tempo de conhecer bem essas crianças. Mas dá para fazer coisas cada uma no seu ritmo. O que não dá para alfabetização é fazer aula ao vivo. Aula ao vivo realmente não dá. Eu acho que é muito puxado, é muita coisa para criança. Lá no meu canal do YouTube, no IDC Pro Educação, lá no YouTube, tem um vídeo que só fala dessa questão do canal de comunicação. E no site eu acho que tem um e-book que a gente disponibiliza também só falando dos canais de comunicação. Isso facilita muito para professor de alfabetização e para a família mesmo, para entender como é que a coisa funciona. Né? Se quiserem se aprimorar mais, entender melhor, com mais detalhe, é só ir lá. Então, assim, essa questão da diversidade é importante, porque senão você realmente não consegue dar conta. Quem trabalha com alfabetização está sempre buscando recursos, tem que buscar. Você estava falando, as aulas que eu tenho, eu sou psicopedagoga, né? E a gente trabalha com questão de dificuldade de aprendizagem e questões de aprendizagem, né? Nem sempre é dificuldade, todo tipo de questão. E aí eu estou com um aluno, na verdade estou com dois na fase da alfabetização, e que os pais ficaram muito preocupados de parar. Uma escola pública, eu penso até que a mãe dele deve estar aí na live, e uma outra é paradoxo, né? Outra de uma escola particular poderosa aqui do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Na escola pública, as folhinhas que estão vindo,
para casa, para que ele faça, são muito aquém. Ele já está num nível, justamente, porque é tudo isso que você falou. Ele é super digital, ele joga, adora os games. As minhas aulas com ele, eu reverto a tela, né? E no PowerPoint eu faço games com ele, valendo pontos. Então, se você acertar, se você ler isso aqui, se você vai ganhar um ponto. Aí ele. Hoje mesmo tem aqui, ficamos num 7-1 hoje, o nosso resultado, Ah, 7 para ele. ah, 7-1, né? Eu, pois é, ele que foi à Alemanha. Mas assim, a gente vai aqui. Mas é difícil, viu? É muito difícil manter a atenção. Às vezes, quando eu percebo que tem que sair, tem que brincar, tem que mudar o foco, depois volta e faz outra coisa. eu lembrei de outra coisa Realmente. importante também. É o interesse do aluno. Eu tive uma mãe uma vez que ela falou assim: ah, eu comprei uma coleção de livros para o meu filho, para ele ler, e ele não quer nem pegar. Ele acha tudo muito chato. E era um menino assim, ligado a esportes, ele gostava muito de futebol. E na época, né, não tinha essa coisa de internet como tem agora. Eu falei para ela: compra o jornal dos esportes para ele, para falar do futebol. E aí ele vinha na segunda-feira com aquele jornal debaixo do braço, com os jogos todos do campeonato. Naquele ano eu tive que entender de campeonato brasileiro, campeonato carioca, quem era o jogador da onde, porque a gente tinha que discutir tudo aquilo. E aí eu falava: e quem ganhou esse domingo? Foi o Flamengo ou foi o Fluminense? Aí ele falava: ah, foi o Flamengo. Então o Flamengo começa com que letra? Com F. Vamos colocar lá no quadro o nome de quem ganhou. Quantos pedacinhos? Flamengo, e tem 3. Quantas letras tem a palavra Flamengo? Ih, mas é Flamengo ou é Flamengo? Que letra tem no meio? Então, toda essa discussão a gente tinha que fazer. Mas era o interesse da criança. Rapidinho ele foi. Então, não adianta você trazer uma coisa que não seja de interesse da criança. A criança ligada em uma coisa, você está ensinando outra. Então, isso realmente causa desinteresse, causa da criança não querer aprender. Agora, quando você fala de um assunto que é interessante para eles, eles vão embora, eles mesmos trazem isso, né? Eles mesmos vão buscar as letras. Agora, com essa situação toda, eu também tenho um outro vídeo que eu acho que eu botei no Instagram, que era uma professora fazendo uma atividade, ensinando uma atividade de leitura, fazendo a leitura com as ondinhas, assim, mostrando a criança como lia. E aí a professora, você pode dizer assim: ah, mas como é que faz isso, já que a gente está no online? Ela gravou, ela botou o celular e fez uma folha de papel, ofício mesmo, uma folha de papel A4, e escreveu as palavras nessa folha, e conforme ela ia filmando, ela ia falando. Então não aparecia a professora, só aparecia a imagem das palavras e o áudio dela, a voz. Então, conforme ela ia lendo, ela ia mostrando assim com a caneta, e as palavras iam aparecendo, e ouvia-se a voz dela no fundo. Então, a criança vai vendo aquele vídeo e vai acompanhando aquela leitura. E aí, depois, a família pode fazer com a criança aquilo que a professora já fez no vídeo. Só repetir, só reproduzir. Então, assim, são 2 planejamentos. Um planejamento para a criança e um planejamento de explicação e de orientação para a família de como fazer. Né? Dá um pouquinho mais de trabalho no início, mas depois todo mundo se entende e vai em frente. Às vezes pode ficar uma alfabetização até mais interessante. Fala, de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho, né, Luciana? Até porque esse tempo não somos nós que determinamos, né? O tempo de alfabetização da criança, quem determina é ela mesma. É quando dá esse estalinho, né? Então, uma das grandes questões aqui, até uma mãe no início colocou aqui, eu não sei se ela ainda está presente, que ela acha que esse ano está perdido. Que o ano foi perdido, que vai tirar da escola. Então, assim, eu penso que a gente não pode desistir, não. Que a gente tem que acreditar, e a criança ela é muito esperta, como você falou. A gente não pode subestimar a capacidade de uma criança, nunca. Nem criança com maior comprometimento intelectual, a gente não pode subestimar, porque ela se reinventa, ela se adapta e ela se supera. Então, é verdade, cada um tem o seu tempo, e vai.
né? A gente precisa acreditar, apoiar, tá ali apoiando, acreditando nisso, porque se a gente começar a entrar numa neura, que eu sei que os pais, a Fabi está aqui, que os pais entram, que é normal, uma ansiedade, e acha que está tudo muito difícil, que não vai dar, que o filho não vai conseguir, que ele está tendo respeita a criança. Cada um no seu tempo, Fabi, a nossa colega escreveu aqui em cima. E assim, vai com calma, com paciência, contando historinha, né, Luciana? Que Isso, vai, e uma assim, hora vai. né, a gente tem que tomar muito cuidado também, tanto até as professoras, com a questão da ansiedade, de sair jogando o trabalho. Porque esse excesso de trabalho é perigosíssimo. Agora sim, que eu vou falar que é muito sério. Esses 3 meses de quarentena, né, de isolamento, se a gente não tomar cuidado, a gente pode criar uma aversão da criança ao estudo. Em vez de melhorar, pode piorar. Porque, assim, a criança vê tanto trabalho, tanta folhinha, tanto estresse, a mãe que grita do lado, o cachorro que late do outro, o negócio que tá tão difícil para ela que isso vai criando uma ansiedade enorme e ela vai começar a dizer, não gosto de estudar, não quero mais. Quando voltar para a escola, aquilo vai ser um tormento. Então, eu sempre digo, a aprendizagem tem que ser legal. A alfabetização tem que ser ótimo, tem que ser uma grande brincadeira, tem que ser divertido. Não quer fazer? Deixa não fazer. Mas vamos mudar, vamos fazer outra coisa. Às vezes ela não quer fazer a folhinha da escola, mas você pode falar para ela assim, vamos fazer a lista do mercado? O que está faltando aqui em casa? O que será que está faltando? Ah, tem que comprar o quê? Arroz, feijão, farinha, macarrão? Como é que será que escreve? Né? Como é que será que escreve? Vamos fazer a listinha? Eu faço a minha, você faz a sua. E aí a gente vai combinando o que está faltando. Ó, eu botei macarrão, você botou? Tem que ser legal. Ah, vamos anotar o que tem no seu quarto? Né? Uma dica legal foi uma das minhas mães, né? As mães são, coitadas, assim, eu acolho muito, né? Porque elas ficam desesperadas. Então ela falou assim: Esther, eu estou agindo com a minha intuição. Confia. Intuição de mãe vale. Confia na sua intuição. Vale. E aí ela comprou aqueles post-its, né? E saiu escrevendo tudo da casa. Cadeira, mesa, geladeira. A casa tá toda selada com os post-its. Nossa, uma dica legal. A menina já está conseguindo identificar e escrever. No outro dia ela acabou a batata palha, a menina foi lá, ela falou: então anota aí, escreve o que está faltando. A menina foi lá, trocou o LH. Aí a mãe falou assim: Esther, eu não corrigia. Não corrige. Não. Ela está no caminho. Foi maravilhoso. Ela escreveu batata palha, 2 palavras, e o olhar, ela trocou o L com H super normal, né? Eu fiquei muito feliz e aplaudi, né? E estou compartilhando a dica. Uma dica legal também é fazer o alfabeto das coisas da casa. Por exemplo, pega uma folha de A4 mesmo. Coloca lá a letra, uma folha para cada letra, ou meia folha para cada letra. Aí coloca lá o A, B, C, D, né? Uma folha com A, outra folha com B. Se não souber fazer direito, faz no computador. E aí procura alguma coisa da casa, ou algum desenho de revista, pega da internet, que comece com aquela letra. Então, no caso, A de armário, B de banheiro, C de celular, D de dedo, enfim, coisa que seja do universo da criança, e vai desenhando ou colando no papel, que faz sentido para a criança. A letra com a figura e embaixo escreve a palavra. Escreve a palavra com letra bastão, maiúscula, né, caixa alta, que a gente chama, bastão maiúscula, e destaca a letra. Então, por exemplo, se é o C da casa, destaca a letra C, faz a letra C de outra cor. E faz aquele alfabeto e deixa no armário, preso no armário, ou num lugar que a criança visualize sempre. Ou próxima onde a criança costuma estudar, para que ela possa olhar para aquilo sempre. Porque, na verdade, a criança, na sala de aula, ela tem um ambiente alfabetizador.
Se ela está em casa, aquela casa tem que ser um ambiente alfabetizador. Tem que ter coisas escritas, tem que ter lugares onde ela possa buscar as informações. Então, ali ela está fazendo o letramento dela, está buscando as informações e, ao mesmo tempo, está se alfabetizando porque ela vai associar aquela determinada letra a um objeto ou algum cômodo, alguma situação da casa. Quer dizer, tem que fazer sentido. Se não fizer sentido para ela, não faz sentido para ninguém. Exatamente. Né? Lu, eu preciso te interromper porque a gente só está com 5 minutos para encerrar a nossa live. Se você quiser falar um pouco mais, as pessoas quiserem ficar um pouco mais, quando ela encerrar, a gente pode voltar. É o tempo que o Instagram dá para a gente, é só 1 hora. E a gente tem... Esse assunto é um assunto que, né, é uma pós-graduação. Deixar eu falando disso aqui a noite inteira. Com certeza. Então, assim, eu penso que a gente não vai ter mais muito tempo. 5 minutos só, a gente pode aqui dar uma dica final aí, né? Quer dizer, você já deu várias. De que forma... A dica final seria calma. Calma, né? Calma e acolhimento. E fazer a coisa mais divertida possível. Que aí vai. Que aí desafia, brinca, marca os pontos, perde, ganha. Vamos ver uma palavra. O que começa com bola? Botão. Isso aí. Tem que virar uma grande brincadeira. Eu vou compartilhar. Isso. Eu vou compartilhar mais dicas lá no Instagram do IDC Pro. No meu também, vou procurar botar mais coisas de como a gente pode fazer. E agora eu estou lançando um curso de como fazer o planejamento certo para aulas online. Ai, né? Que maravilha! Justamente para ajudar as professoras desde a educação infantil até fundamental, aí 2, de como fazer o planejamento certo. Como você criar objetivo, como você criar conteúdo, como você criar estratégia para ajudar essas crianças. Né? Show! E aí... Gente, vai ser um sucesso, Lu. Eu vou agradecer primeiramente a você que nos deu prazer, a honra de estar aqui dando essa live maravilhosa, que contribuiu pra caramba. Agradecer esse público super participativo, que foi muito legal. Gente, beijo enorme para segue o IDC Pro, segue a Central dos Professores. Os nomes ficam aqui em cima na tela. E você, se clicar, já cai no nosso perfil e você segue. E eu vou te seguir de volta, tá? Alguns já entraram. Quero mandar um beijo enorme para a Ximene, que está aí, querida, minha professora, minha alfabetizadora querida. Foi minha aluna, alfabetizada por Zumbi, mora no meu coração. E hoje é alfabetizadora. A Ângela, querida, minha pupila, Ângela. E todo mundo que está aí. Que adora ver essa dupla junto, Esther e Luciana. A Ângela é maravilhosa. Eu também adoro. Muito bom. Ana Ruth, minha amiga querida. A Tatiane, que é professora da Central. Ana Ruth está com uma filha sendo alfabetizada num colégio puxadíssimo aqui do Rio de Janeiro. Está aí cortando o dobrado. Vai dar tudo certo. Pensa que vai dar tudo certo e dá. Vai dar sim. E a gente vai compartilhando aí dicas. Vamos fazer outras lives de alfabetização. Vamos seguindo aí. Vamos fazer outra, Lu, porque a sua live é sempre o maior sucesso, o pessoal adora. Gente, deixa mensagem pra gente, diz o que você gostou, digam quais temas vocês querem aqui novamente, se vocês querem a Luciana novamente, o que a gente pode trazer para vocês, porque as lives vão continuar, está sendo um sucesso, o pessoal está pedindo e eu estou amando fazer, sabe? Então, eu também. A gente é apesar de online ser muito solitário, né? Mas pelo menos a gente interage. Então, cheguem conosco, vai acabar 26 minutos restantes. Um beijo enorme para todos. Obrigado mais uma vez, Lu. Fiquem com Deus, fiquem em casa. Tem que... Não deixa cair não, Esther. Fecha antes para poder salvar pelo menos por 24 horas. Tá bom? Tá, vou salvar, vou colocar no YouTube também. Beijo. Tá joia. Fui. Beijo grande. Tchau.